Fala pessoal, nessa live de hoje a gente vai falar sobre a jornada do herói, como você pode escrever histórias memoráveis em apenas 12 passos. E para falar de jornada de herói, a gente começa falando aqui sobre Joseph Campbell. Joseph Campbell escreveu O Herói de Mil Faces. Só que esse é um livro confuso, antigo, até que um cara ele escreveu A Jornada do Escritor, isso em 2007. Então Campbell é 1949 e veio Christopher, acho que é assim, Vogler, em 2007 escreveu A Jornada do Escritor. E por que isso é importante? Porque foi aqui na Jornada do Escritor que vieram esses 12 passos da Jornada do Herói. Então, se antes a gente tinha aqui diversos passos no Herói de Mil Faces, se eu não me engano eram 15 a 17 passos, aqui a gente tem 12 simples passos. Então dá para dizer que o trabalho do Vogler ele simplificou, ele sintetizou o trabalho do Campbell e ficou muito mais fácil a gente entender a jornada do herói como ela é. Então isso aqui eram 17, aqui são 12. E quais são esses 12 passos? Vamos entrar aqui nos 12 passos, eu vou dar um exemplo de acordo com o filme Senhor dos Anéis e também vou trazer uma história pessoal que eu já usei em lançamentos no nicho de finanças e investimentos para você ver como que esses 12 passos também podem ser aplicados para a sua história, que ajudam você a ter uma conexão mais forte com a sua audiência, além também de ajudar a vender algum produto ou serviço. Vamos lá. Primeiro passo é o mundo comum. O que é o mundo comum? O mundo comum ele é uma consciência limitada de um problema. E nesse mundo comum, ele é comum para quem? Para o protagonista. É como o Luke lá na fazenda Star Wars. É muito comum, né? Essa fazenda, inclusive. O personagem principal de Vikings, que eu esqueci o nome agora do rei, ele começa sendo um agricultor numa fazenda. Então é uma consciência limitada. A gente falou aqui que é comum para o protagonista. E é um sinal que a vida dele é comum barra um lixo. É uma vida ruim. Uma vida que não tem nada de sucesso. Uma vida que abstrata de emoções, de ambição, de ganância. E, inclusive, é interessante porque nessa fase do mundo comum, esse herói, o despertar do herói, ele acha que está tudo bem. Tá na fazenda ali, catando os ovos da galinha, tá tudo bem. Plantando, tá tudo bem. Ele não tem essa consciência ainda de que há um desafio, de que há um problema, de que ele pode ser alguém muito maior do que ele é hoje. E já trazendo aqui o exemplo, então, Senhor dos Anéis. Que parte que a gente pode lembrar aqui de Senhor dos Anéis? É a abertura do filme, em que Frodo está no condado, a Vila dos Hobbits. É a parte em que ele está com o tio dele, né, o Bilbo, o seu amigo de confiança, o Sam. E aí vem a chegada de Gandalf nesse condado para celebrar o aniversário do seu tio, Bilbo. Então você pode ver que não há um problema, não há nenhum perigo.
e é um mundo comum. Ele está ali no mundinho dele, na casinha dele, fazendo coisas de pessoas comuns. Então não há muito mistério aqui nessa primeira parte, né, sobre o mundo comum. E aí vem o segundo ponto, que é um dos mais interessantes, que é o chamado à aventura. Aqui é um aumento da consciência. Se aqui é uma consciência limitada, a gente tem nesse segundo momento o aumento da consciência. E como é que isso é feito, né? Como é que isso é traduzido nas histórias? Esse chamado à aventura ele nada mais é do que uma chance para sair do comum. Num termo muito usado pelo Robert McKee, do livro Story, ele fala sobre... Eu acho que McKee é assim, tá? Não tenho certeza não, talvez tenha um A aqui, mas... Ele fala sobre o incidente incitante. Que nada mais é do que o ponto de virada da história, é onde a história realmente começa. Porque aqui ainda não é uma história, aqui é o mundinho dele, e aqui é algo que acontece em que a história, de fato, o enredo, a trama toda começa. Isso é um incidente incitante. É a hora em que o personagem ele precisa decidir. Isso que é muito importante. Ele tem dois caminhos. Ele vai tomar a decisão do sim ou do não. Ele precisa decidir se ele vai aceitar ou continuar no mundo comum. Aceitar o chamado ou continuar no mundo comum. Pegando o exemplo de Senhor dos Anéis, esse é o momento em que Frodo recebe o convite de Gandalf. Então Gandalf ele coloca o anel nas mãos de Frodo e pede para ele segurar o anel até ele retornar. Então Frodo nesse momento ele se torna um portador de um anel extremamente poderoso. Ele, digamos, aceita esse chamado à aventura, ou pelo menos o chamado à aventura se apresenta para ele. Só que aí vem os desafios. E para isso a gente tem um terceiro ponto, que é a recusa do chamado. Ou pelo menos eu vou colocar aqui a dúvida do chamado. Aqui é uma relutância à mudança. Porque lembra que ele acha que está tudo bem nesse mundo comum. Então, para Frodo, tá ali no condado, com a vida dos hobbits, com Sam, com Bilbo, com seus amigos, tá uma vida perfeita, na visão dele. Até que alguém de fora aparece, normalmente alguém de fora. Então, vem Gandalf, entrega o anel para ele, pede para ele segurar, cuidar do anel. E aí o que acontece? Não é que ele recusa, mas ele duvida. Ele duvida dele mesmo. O herói duvida de si. Ele fica se debatendo, ele debate sobre a aventura valer a pena. Valer a... Normalmente ele acha que o risco é muito alto, embora a recompensa também é muito alta. E é isso que faz uma história se tornar mais interessante. Imagina, no caso aqui de Senhor dos Anéis, Frodo ficou o tempo todo no condado, na Vila dos Hobbits, até que alguém de fora, um mago Gandalf, entrega para ele o anel mais poderoso de todos os tempos e pede para ele guardar em segredo. Que em breve ele vai retornar e vai chamar Frodo e seus amigos para finalmente, pela primeira vez, sair do condado, né, dos limites daquele mundo mágico não, daquele mundo comum encantado que eles vivem.
Então aqui não é que ele recusa, tipo, não quero o anel, mas ele duvida. Ele duvida da capacidade de um hobbit guardar o anel. Guardar ou barra proteger o anel. Isso é interessante porque essa recusa e dúvida do chamado é o primeiro filme inteiro. Já que Frodo está sempre naquela situação de, cara, é um fardo muito grande para carregar, é o anel mais poderoso que controla todos os outros. E detalhe, né? Se você, eu tô falando aqui do filme, mas spoiler, embora Senhor dos Anéis já é muito antigo, né? 20 anos já de filme. Mas de qualquer forma, spoilers daqui pra frente. Caso você não tenha visto ainda e queira ver a melhor experiência possível desse filme brilhante. Mas esse é o tema central do filme, né? De Frodo tá sempre preocupado se ele é a melhor pessoa para carregar aquele anel. O fardo é muito grande e por ser hobbit, né, digamos uma raça mais inferior, menor, ele acha que ele não tem forças necessárias ou grandeza ou coragem necessária para guardar um item tão importante, o item mais importante do filme. Então por isso há essa recusa, essa dúvida ao chamado. Logo depois da recusa e da dúvida ao chamado, existe um momento clássico de qualquer filme que é o encontro com o mentor. Aqui é a superação da relutância. Aqui é onde ele recebe um incentivo do mentor para para de fato sair desse mundo comum onde ele está para chegar no mundo extraordinário. Ele sai do ordinário para chegar no extraordinário com esse incentivo, essa ajuda do mentor. É interessante que normalmente o mentor, nos filmes principalmente, ele dá um objeto físico para esse herói. No caso, Frodo recebe o anel. Então, Star Wars, Luke tem treinamento dos Jedi, né? Yoda, por exemplo, é o mentor de Luke. Então tem esse encontro com o mentor que incentiva a mudança. Então é o herói aqui recebendo ajuda. Conselhos, objetos, que vão ajudar ele nessa jornada. Então no filme, esse é o momento que Gandalf retorna ao condado, pergunta se Frodo está com o anel em segurança, e então pede que o leve para fora do condado. E aí o filme sai desse mundo comum da Vila dos Hobbits e vai agora explorar a Terra-média. E é interessante porque nesses 4 pontos, né, esses 4 passos aqui da jornada do herói, baseada na jornada do escritor, isso aqui tudo é o ato 1 de um filme, de uma história. E agora a gente chega num ponto que é o ato 2. Daqui em diante começa o ato 2. Que vem agora o número 5. Inclusive, essa imagem que eu vou colocar aqui agora, deixa eu pegar ela aqui. É uma imagem do nosso site. Ela ilustra muito bem esses passos da jornada do herói. Que aí fica muito clara essa divisão do ato 1, 2, 3, nesse nosso infográfico. Aqui. Vou tirar um print
Então é essa imagem da... Tá. Então aqui a gente tem o ato 1, o mundo comum, chamado aventura, recusa o chamado, encontra com o mentor. E agora a gente cruza para o ato 2, que é a maior parte de qualquer filme, que geralmente eles dividem inclusive o ato 2 em parte 1 e 2, e depois o ato 3, que é o fechamento. Geralmente aqui é o clímax do filme e depois a resolução. Beleza, então a gente está aqui no número 5, que é essa travessia, a travessia do limiar. Travessia do limiar. Aqui é um sinal de comprometimento com a mudança. Aqui a ideia era, se tudo antes era uma promessa, agora a coisa ficou séria. Então tudo isso aqui antes, ó, Frodo, você vai cuidar aqui do anel, parará, você vai sair do condado. E é somente quando ele sai dos limites do condado que ele fala, nossa, eu nunca estive tão longe da minha vida, eu nunca saí desse limite onde eu estava acostumado e agora parece que eu estou em outro mundo. E essa travessia do limiar que faz o herói sair do mundo comum e ir para o extraordinário. Então na Matrix, né, Neo estando dentro da Matrix, em Avatar, ele estando no mundo lá de Avatar e navegando lá com os dragões e tal. Essa travessia do limiar, que é o comprometimento com a mudança. O herói, de fato, ele decidiu mudar. Então agora a gente pode dizer que ele entrou no mundo especial. Vamos chamar também de mundo novo. Tudo agora é diferente do que ele estava acostumado. Então é nesse momento que ele vai precisar aprender muita coisa e já vai ligar inclusive o próximo ponto. Mas antes, vamos falar aqui do filme. Qual é essa parte do filme? É simplesmente Frodo e Sam cruzam para fora do condado. Eles atravessaram esse limite que os prendia nesse mundo comum e estão agora no mundo extraordinário. O sexto passo é chamado de provas, aliados e inimigos. Aqui eles estão experimentando a primeira mudança. Então, já que eles decidiram mudar, saíram de uma promessa e agora estão realmente executando, estão no mundo especial, é hora de mostrar na história que, beleza, se tomou essa consequência, agora deixa eu te mostrar quem são seus realmente inimigos, quem são seus aliados e as provas que vocês vão precisar passar para aguentar essa mudança. Então vamos lá. Aqui a ideia, como eu coloquei aqui, né? Tudo é diferente do que ele estava acostumado. Então ele precisa, o herói precisa aprender a lidar com um novo mundo. A prova, o que é a prova? É sempre um teste que irá prepará-lo. Os aliados são as pessoas que ele pode confiar. E os inimigos, quem ele não pode confiar. Simples assim. Provas, aliados, inimigos. E aí no filme, eu vou até separar aqui. Vamos falar primeiro de inimigos. Inimigos, aliados, provas, aliados. Então, o inimigo aqui no filme de Senhor dos Anéis é quando Frodo e seus amigos
enfrentam os espectros do anel. São aqueles cavaleiros, eu chamo de cavaleiros pretos, no caminho para se encontrar com Gandalf. Aqueles cavaleiros, né, tudo preto, cavalo todo preto, que sentem o cheiro, né, sentem a presença do anel e ficam caçando eternamente na sua vida ou na sua morte quem está segurando o anel. A missão deles é chegar e matar essa pessoa, que é o Frodo. Então eles descobrem muito cedo já quem são os seus inimigos, o perigo que eles estão enfrentando por conta dessa mudança, e a prova que eles precisam passar é que nessa caça dos Cavaleiros Pretos a eles sobrevivem no meio do caminho e conseguem chegar até Bree, que é o local combinado que eles iriam encontrar um aliado, que eles não sabem ainda quem é, mas eles encontram Strider, descobrindo que ele é Aragorn. E aí, com sua ajuda, eles escapam e chegam a Rivendell. E aí não tem como, também é um ponto central aqui do filme. Chegando lá na cidade mágica dos elfos, é onde a Sociedade do Anel é formada. Que também tem o nome do filme. Então é onde está ali o Gimli, Legolas, Aragorn, Boromir. Aí tem Frodo, Gandalf. Todos eles se juntam para formar essa sociedade que tem o objetivo de destruir o anel. Então esse é um ponto geralmente grande assim do filme, já que tem que explorar a prova, os aliados, os inimigos. E é um ponto também bem central assim da história, né? À toa que é um meio, né, dos 12 passos, é o ponto 6. Depois desse sexto passo, a gente chega aqui no 7, que é chamado de aproximação da caverna secreta. Vocês experimentaram a primeira mudança, que é a preparação para uma grande mudança. Qual é a ideia aqui? Aqui a ideia é trazer uma intenção clara para o herói. Aqui geralmente é a parte de treinamento do herói. É onde nos filmes, principalmente, você vai ver essas montagens do herói treinando para se tornar, tipo, o Rocky lá treinando, socando, né, no açougue para se tornar mais forte. É a parte que vai aparecer ele se fortalecendo mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Então é o treinamento, que é essa preparação para uma grande mudança. O herói, reassume o comprometimento com a jornada. Fica muito claro onde ele quer chegar, ele está se fortalecendo agora para conseguir chegar lá. Então essa é a parte número 7. No filme, o que acontece? Aqui é quando a Sociedade do Anel
ela luta para sobreviver à jornada nas montanhas, mas é forçada a ir para as minas de Moria. E é a parte aqui onde aparece... legal colocar. Aparecimento do Gollum. Smeagol / Gollum. E que Gandalf começa a falar sobre essa criatura e a relação dela com o anel e como o anel pode ser perigoso para seduzir as pessoas. Passo número 8. Aqui é a etapa de provação. Aqui é... Você teve a preparação para uma grande mudança, agora é a tentativa de uma grande mudança. Aqui eu vi uma vez uma analogia muito interessante, que é como se você mergulhasse no fundo da piscina para pegar um objeto. Essa é a sua intenção clara. Eu vou buscar esse objeto no fundo da piscina. A aprovação, o que é? É você gastar fôlego para pegar esse objeto, mas você ainda precisa voltar para a superfície. Então imagina, você gastou muito fôlego, todo o fôlego para pegar esse objeto, mas ainda falta o caminho de volta. Essa é a aprovação. Essa é a tentativa de uma grande mudança. E aí esse é um ponto bem emblemático do filme. Que acontece? Um exército de orcs. Como é que eu vou colocar? Encurrala a sociedade dentro de Moria. E eles começam a batalhar esse exército de orcs. Só que o número é muito grande, é gigante. São são milhares de orcs. E eles não têm capacidade de derrotar todos eles. E quando os orcs estão prestes a superá-los, Balrog, o dragão, aparece, afastando todos os orcs. E aí Gandalf luta contra ele, o joga num abismo, mas no último segundo Balrog puxa Gandalf para sua morte aparente. Então, milhares de orcs lutando contra eles. Eles estão quase perdendo, aparece o dragão, um grande dragão, uma criatura demoníaca. E aí só Gandalf tem um poder necessário para lutar de igual para igual com ela. Gandalf consegue, digamos, derrotá-lo, pelo menos jogar ele nesse abismo. Só que no último minuto, no último segundo, ele vai lá e, como um laço, pega Gandalf e vai junto com ele pro abismo. Então aqui é quando você presencia essa tentativa de uma grande mudança e algo geralmente muito ruim acontece no filme nessa parte. Dá sequência agora para o passo número 9, que é a recompensa. Recompensa. São as consequências da tentativa. Aqui o próprio nome diz, né?
é a consequência da tentativa. E no filme o que acontece? A sociedade é recompensada com bravura ao sobreviver à aprovação de Moria. Frodo recebe o conhecimento necessário para completar sua missão. Aqui fica muito claro nessa parte do filme que ele reconhece que só ele pode fazer isso. Só ele pode levar o anel até aquela montanha lá com a lava dentro para ser destruído. E ele começa a pensar também que ele tem que fazer isso sozinho. Ele começa a desconfiar de algumas pessoas porque o anel começa a seduzir tanto ele quanto os outros. Então essa é a consequência dessa grande tentativa. Né? Eles ficam bem tristes pela morte aparente de Gandalf. Precisam seguir. E Frodo tem agora exatamente na cabeça dele o que ele precisa fazer para chegar lá. E aí, como é um ponto forte do filme, né, essa morte aparente de Gandalf, a gente chega aqui no final do ato 2 e entra no ato 3, que já é o final do primeiro filme. Claro que é uma trilogia, né, uma saga aqui, que tem muitas idas e vindas. Então esse aqui é somente o primeiro filme, e daí é pra gente fazer uma jornada do herói dos 3 filmes, mas o que eu tô fazendo aqui é pegando o filme, seria filme por filme, no caso esse primeiro filme, que é, na minha visão, não é o melhor, mas é o mais emblemático, né, o início da história. E a gente chega aqui no ato 3, que vem os passos 10, 11 e 12. O passo 10 é chamado de caminho de volta, que é colocar assim, uma rededicação à mudança. E aí no filme o Saruman ele cria um exército gigante de Uruk-hai para caçar os membros da sociedade. E o que acontece nessa parte é que, como eu falei, os membros da sociedade começam a se sentir seduzidos pelo poder do anel. E aí um deles, Boromir, seduzido pelo poder do anel, tenta tirá-lo de Frodo. Só que ele consegue escapar. Então aqui é onde fica muito claro como um homem de tanta grandeza pode ser seduzido pelo poder do anel, e aí Frodo precisa se rededicar a essa mudança do tipo, cara, é comigo mesmo, só eu posso levar o anel lá. Se não for comigo, os homens, elfos e anões podem se seduzir pelo poder do anel e isso pode dar merda, então deixa comigo. Então ele se rededica a mudança para isso. Seria esse caminho de volta. Já no passo número 11, ele é chamado de a ressurreição. Ressurreição. Que é a última tentativa de uma grande mudança. E aqui é a parte que Campbell
ele originalmente chama de que o herói agora ele é senhor dos dois mundos. Então, nessa parte do filme, a gente falou aqui, né, que a parte 8 é uma parte, digamos, geralmente é uma tragédia, e a ressurreição também tende a ser alguma tragédia envolvida. Ou alguma luta com um grande vilão, a luta final, né, com um grande vilão. Então é a última possibilidade de dar merda e que, passando por ela, o herói se torna o senhor dos dois mundos, do mundo comum, que ele nasceu e se originou, e do mundo extraordinário em que ele está explorando. E aí nessa parte aqui do filme é a luta final com os Uruk-hai. E aí o que acontece é que Boromir, ao tentar proteger os hobbits, Pippin e Merry, é morto pelo líder inimigo. Nessa hora tem 1 zilhão de orcs tentando matar eles, e aí somente o líder dos Uruk-hai que pega um arco e atira diversas flechas em Boromir, que não consegue ficar em pé, acaba sendo morto por esse líder inimigo. Depois chega Aragorn, mata esse líder Uruk-hai, mas Merry e Pippin são capturados pelos orcs. Então nessa parte que você vê que um membro da sociedade caiu, foi morto, e dois hobbits, foram capturados pelos orcs. Então, é um momento trágico do filme, mas Frodo consegue chegar onde ele desejava, que era na costa. Que faz a gente chegar no passo número 12, que é o retorno com o Elixir. Que é o domínio final do problema. O Elixir é como se fosse o remédio, em que o herói descobre a cura para algum mal. Então ele, no caso da trilogia completa, né, pegando os 3 filmes, ele volta com algo novo que irá curar doenças antigas. Pode ser as histórias, pode ser um aprendizado, pode ser uma nova maneira de ver o mundo, uma maneira correta e justa, equilibrada de ver o mundo. E que na trilogia do Senhor dos Anéis é que agora não há mais o mal, não há um anel para controlar todos e colocar o domínio do poder, né, de toda uma civilização, de toda uma era, na mão de uma única pessoa. Então isso é exterminado no final dos 3 filmes. E agora cada um pode viver em paz. Então ele traz esse elixir, esse remédio de estou trazendo paz agora para todos. No filme, também é uma cena que fica bem lembrada para quem assistiu o filme. Faz tempo que eu assisti esse filme. O que acontece? No filme o Sam chega à costa, mas Frodo já está no barco sozinho. Então lembra que lá para trás ele começa a entender que ele precisa fazer isso sozinho. Né? Na parte da recompensa, ó, Frodo reconhece que, beleza, eu tenho o conhecimento necessário para completar a minha missão e só eu posso fazer isso. Eu preciso fazer isso sozinho porque todo mundo está sendo seduzido pelo poder do anel. E aí no final do filme,
Quando o Sam chega à costa, o Frodo já está no barco sozinho. Ele quer ir sozinho, mas o que acontece? Sam, sem saber nadar, se joga na água e começa a se afogar. Frodo pega no último segundo e o coloca dentro do barco. E é interessante porque eles começam o filme juntos e terminam esse primeiro filme juntos. Então meio que a história dá um círculo completo. Eles juntos no início, juntos no final também. Apesar de todos os obstáculos que surgiram no meio do caminho. E já do outro lado, enquanto isso, Aragorn, Legolas e Gimli vão resgatar Merry e Pippin. Entendendo que aí eles aceitam que o destino de Frodo é levar o anel sozinho, com Sam. Então a história meio que se divide em duas histórias, uma com Frodo e Sam e a outra com Aragorn, Legolas e Gimli. Teria outras também, mas essas são as principais, né, os objetivos aí desse primeiro filme. E com isso a gente faz o círculo completo da jornada do herói, aqui em 12 passos. Então, ato 1, mundo comum, chamado aventura, recusa ao chamado, encontro com o mentor, cruzamento do limiar, testes aliados e inimigos, aproximação da caverna profunda, provação, recompensa, caminho ou estrada de volta, ressurreição, retorno com o elixir. Esses são os 12 passos aí do Senhor dos Anéis, e também explicando a jornada do herói. E como prometido, eu vou passar aqui também uma jornada do herói que eu montei. Vou pegar aqui os 12 passos que eu já escrevi. Quando eu fui criar o meu primeiro produto digital. Um e-book chamado Alocação de Ativos. Lembrando que na época isso era... Eu fiquei de 2009 quando eu criei o blog HC Investimentos. Eu não comecei, né, ensinando sobre escrita ou marketing. Comecei no nicho, né, de finanças e investimentos. Opa, já tinha pego esse. E eu passei de 2009 a 2012 sem ganhar um único centavo com o meu blog nessa área, já que eu não fazia ideia de como ganhar dinheiro online. Nem existia Hotmart em 2009, 2010. Então era algo muito, muito novo. Ter um blog também era muito raro, não existia Instagram naquela época, Facebook estava começando. E aí em 2012 eu escrevi esse e-book chamado Alocação de Ativos. E para ajudar a vender o e-book, eu montei a jornada do herói nessa história, né, de como que eu cheguei até esse e-book, o resultado dele, usando todo esse modelo de 12 passos que eu vou passar para vocês aqui agora. Não vou falar da história toda, completa, mas você vai ver que, só de citar alguns pontos, fica claro como que você, e isso aqui não é sobre a minha história, é sobre como você pode usar a jornada do herói para as suas histórias pessoais, para a história da criação de um produto, de um serviço, que vai te ajudar muito mais a conectar com a sua audiência e também vender melhor esse produto, serviço ou ideia para a sua audiência. Então, o mundo comum, vamos lá. No mundo comum eu era o quê? Um estudante de economia. Eu fazia a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Então eu não tinha grana, como todo estudante, e também não tinha ambições. Estava perdidão no mundo,
achando que minha vida estava ótima, só de jogar bola 3 vezes por semana. Não dá pra reclamar muito não, mas o destino estava reservando algo melhor para mim. Então, beleza, estudante de economia, mundo comum, não tinha nada demais, até que vem o chamado aventura. E que chamado foi esse? Eu via meu pai investindo e montando planilhas financeiras. Né? Eu vi ele investindo em Petrobras, Vale, e aí pegava o Excel, cheio de gráfico, de números. Eu sempre admirava ver meu pai fazendo isso. Então eu ficava perguntando também muito para ele, como é que funciona o mercado de ações? Nossa, por que você está tomando essa decisão aqui? E aí, uma vez ele falou, porque você não cria uma conta em um simulador de investimentos? Aquilo foi o chamado para a aventura, né? O despertar de, realmente eu posso investir um dinheiro fictício, né? O simulador de investimento faz isso. Você coloca lá 10 mil reais, deixa eu escolher algumas ações, vamos ver o quanto que sobe e o quanto que desce. Só que aí o quanto sobe e o quanto desce é real. Só o dinheiro, digamos, que você tem lá, os 10 mil reais, que é fictício. E aí você começa com 10 mil e vai vendo, perdi 100 reais, ganhei 2 mil reais. E assim vai. Então começou esse chamado aventura, vendo meu pai e criando essa conta no... Não criando, mas sim esse pensamento, né? De por que você não cria uma conta num simulador, em um simulador de investimentos? E aí qual era a recusa ao chamado? O que eu pensava na época? Eu simplesmente não me achava bom com dinheiro. Ou até empreendimentos. Minha família era toda de engenheiros. Engenheiros. E eu não conhecia nenhum empreendedor. E só conhecia meu pai como investidor. Empreendedor. E também achava que poderia ser uma perda de tempo. Então vinha muito essa relutância à mudança, né? De, mas quem sou eu para mexer com dinheiro? Minha família é toda de engenheiro, analítica, de emprego público, meu tio, meu irmão, meu pai, meu primo, todos que eu conhecia trabalhavam na Petrobras, não tinha nenhum empreendedor que eu conhecia, só meu pai investia dinheiro no mercado financeiro, então eu não tinha, digamos, muita base para confiar nesse chamado. Poderia ser de fato uma grande perda de tempo. Até que, aí vem aqui o encontro com o mentor, eu descobri na internet um fórum chamado Investidor Agressivo. O nome é bem peculiar e o fórum era sensacional. Era, na minha opinião, tinha fórum do Infomoney, entre outros, mas esse daí tinha uma galera lá muito alto padrão, muito alto nível. E aí o que aconteceu? Eu conheci virtualmente e presencialmente algumas pessoas que eu admirava. Que eram pessoas que publicavam abertamente e consistentemente nessa plataforma, nesse fórum chamado Investidor Agressivo. Eles compartilhavam uma estratégia chamada alocação de ativos. Que basicamente é você diversificar os investimentos não só dentro de uma classe, ou seja, não só em ações, mas tendo ações, renda fixa, câmbio, fundos imobiliários, e que essa diversificação fazia o seu retorno e risco ser otimizado. Para mim era um mundo assim totalmente a chamada para um mundo extraordinário, já que o mundo comum era falar sobre day trade, swing trade, análise fundamentalista, que é olhar balanço de ações,
E não tinha muito essa visão do todo, que era o que eu mais curtia, aquilo me chamava muita atenção. Então esse encontro com o mentor foi essas pessoas, né? Alguns eu só conheci pelo nick, alguns eu conheci presencialmente, que me despertaram esse interesse e, digamos, me deram esse voto de confiança de, cara, vai lá, testa essa estratégia que você vai curtir. E foi exatamente isso que eu fiz aqui no ponto 5. Então lembra que eu falei do simulador de investimentos? Nesse simulador eu ganhei 20% em um mês. Ou seja, de 10 mil eu fui para 12 mil. E aí começa a ignorância da pessoa nos investimentos. O que eu achei? Pô, se eu ganhei 20% em um mês, fiz 10 mil em 12 mil, cara, se eu fizer 20% todo mês, durante 3 anos, eu percebi que eu poderia ter 7 milhões em 3 anos. Essa era a minha cabeça na época. Eu peguei uma calculadora, fiz as contas ali, 20% por mês, começando com 10 mil, 7 milhões. Milionário, multimilionário, rápido. E aí eu decidi então abrir uma conta de investimentos na corretora. E coloquei, aí não fictício, eu coloquei 5 mil reais lá. Que detalhe, era todo o dinheiro que eu tinha. Isso porque eu tinha 3.500 e meu pai ainda deu 1.500 adicional como um voto de confiança de, pô, vai lá. Então aqui eu cruzei o meu limiar. Eu não estava mais no mundo ordinário, não estava no mundo de simulação. Não, agora a parada é séria. Lembra que a gente falou aqui no ponto 5? Logo aqui em cima, aqui, ó, agora, cara, a porra ficou séria. Agora vai. Tudo antes era uma promessa, era um mundo fictício. Agora a gente está no ato 2. Agora a coisa ficou séria. Então aqui já é o ato 2. Vou botar aqui o ato 1. E aí vem o número 6, provas, aliados e inimigos. Como que foi nessa história esse movimento? Logo no primeiro mês, na verdade nos 3 primeiros meses, investindo dinheiro real, eu perdi 50%. Ou seja, eu fiquei com 2.500 dos meus 5 mil. Ainda bem, né? Que era 5 mil, era 50 mil, algo bem maior. Mas eu perdi metade do dinheiro. E na época eu culpava os inimigos, né? Eu culpava a crise, o presidente e as ações que havia escolhido. Então veio o momento exato ali de prova, o mercado, antes de eu entrar no mercado, estava subindo, tanto é que eu ganhei 20% em um mês, lembro até hoje que era uma ação do Banco do Brasil, e depois que eu coloquei o dinheiro de verdade, caiu 50%, foi a minha aprovação. De inimigos eu tinha esses, a crise, o presidente, as ações que eu havia escolhido, até que apareceram os aliados. Então aqui é a prova. Inimigos e aliados. Os aliados foram os mentores no fórum e meu pai também, dizendo que o mercado é cíclico. Cíclico. Como um elástico. Essa era a analogia que ficou na minha cabeça. Às vezes o mercado se expande muito e aí, quando o elástico está muito puxado, ele precisa voltar ao original. Tanto nas crises quanto nas euforias, esse elástico ele tende a se esticar demais. Então eu aprendi com esses mentores, também o meu pai, dizendo que calma, é uma fase. O mercado é uma montanha-russa. Ele vai voltar. Então aqui ficou um aprendizado muito bom.
E aí, por isso, eu resolvi melhorar meu conhecimento. Por causa disso. Então, beleza. Eu tô vendo que eu aprendi um pouquinho, mas eu aprendi uma gotinha no oceano. Eu preciso explorar mais esse oceano. Que aí vem a aproximação da caverna secreta, que é aquela fase que a gente falou mais acima, de você treinar, né? É a fase que, nesse caso aqui, eu comprei 15 livros estrangeiros sobre alocação de ativos. E aí eu devorei todos em 3 meses. Então tá valendo ali toda semana, todo dia, 5 livros ali por mês. E foi aqui que realmente eu fiquei bom em saber como diversificar e investir. Até que veio o momento da aprovação. Ah, você sabe investir? Então vamos testar você de novo. O que aconteceu? Veio uma crise que fez o mercado cair 20%. Só que diferente da outra vez, que eu me apavorei, caiu 50%, perdi metade, dessa vez caiu 20%. O mercado, né, caiu 20%, as ações em geral caíram 20%, mas a minha carteira de investimentos ficou no 0 a 0. E eu fiquei muito feliz porque, uau, se o mercado está caindo 20% e a minha carteira se manteve, ou seja, o meu dinheiro manteve o seu poder, eu pensei, caramba, quando o mercado subir, eu vou ganhar também. Então eu vou estar ganhando bem mais do que a média. Eu fiquei muito feliz pela diversificação, cuidar dessa proteção dos investimentos. Então essa era uma época que eu investia em renda fixa, ações, câmbio, que seria dólar, fundos imobiliários e até ouro. Eu não investia só em 5 ações, 3 ações, era vários títulos de renda fixa, pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação, ações, né, ETFs, câmbio com dólar, fundo imobiliário, ouro, eu estava bem protegido nesse momento. Então foi essa aprovação que eu estava, digamos, me preparando nessa fase anterior, tive uma aprovação, deu certo, e aí veio a recompensa. Qual foi a recompensa? Com essa proteção, comecei a escrever muito mais sobre minha própria carteira de investimentos no blog. E ao expor meus investimentos, né, não o quanto de dinheiro eu tinha em cada um, mas o percentual, e mostrando até uma comparação entre a minha carteira, o CDI, o Ibovespa e até fundos bem renomados do mercado, eu ganhei muitos leitores, muita audiência. Então o blog chegou a 60 mil visitas mês e eu recebia dezenas de comentários vamos chamar assim, começando a me tornar uma referência barra autoridade sobre investimentos no Brasil. Vou colocar assim, no meio digital. Na época, se eu não me engano, era o terceiro maior blog de finanças e investimentos do Brasil. Então essa foi a recompensa de estar criando conteúdo ali todo dia, comunicando com a audiência, explorando a transparência, né, de olha, tá aqui a minha carteira, é assim que está subindo, está descendo, e vocês estão surfando junto comigo. Aí o caminho de volta, a rededicação, a mudança, o que aconteceu? Feliz com esse resultado do blog, eu resolvi escrever um livro
digital, um e-book. E aí eu escrevi o livro em 2 semanas. Como eu já tinha muito conteúdo no blog, foi muito tranquilo escrever um livro em 2 semanas. Né, de ter toda a ideia, eu já estava bem estruturado assim, dos capítulos, do que eu ia falar, das imagens, das planilhas que eu ia mostrar, estava tudo muito já mastigado por conta do blog. Então foi muito tranquilo escrever em 2 semanas. E aí não só eu escrevi o livro em 2 semanas, o livro foi em 2 semanas, mas o maior trabalho foi na parte de marketing. Vou botar aqui, marketing. Que aí foi o quê? Página de vendas, escrever página de vendas, escrever anúncios, escrever conteúdos de antecipação no blog, sobre, tá vendo um livro aí que eu estou escrevendo, no dia tal, 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 daqui a 3 semanas eu vou lançar. Aí daqui a 2 semanas eu vou lançar. Então eu fui antecipando o público com esse livro. Escrevi o que? Sequências de e-mail. Então você vê que tudo foi muito baseado na escrita, né? O livro, obviamente, os anúncios, conteúdo de antecipação no blog, sequências de e-mail, página de vendas, tudo isso muito baseado na escrita. E aí no dia 20 de março de 2012, eu vendi esse book. No início era pelo valor de 87, e aí acho que depois de um mês eu mudei para R$ 97. Só que o que aconteceu? Nesse dia, eu abri o carrinho, né? Abri as vendas às 10 horas da manhã, só que de manhã eu tinha uma consulta médica para ver grau da visão. Então, aquele colírio lá que você não consegue ver direito. E aí eu falei para mim mesmo e para minha família, olha, nem vou ver o número de vendas, quando chegar em casa à noite, quando eu tiver com a visão boa, vamos junto ver a quantidade de vendas. E aí, quando eu abri a Hotmart, foi um pulo de alegria. Nem nas minhas melhores expectativas eu esperava ver o valor que eu vi. Tinha um valor de R$ 10.353 em apenas 14 horas. Na época, esse e-book, esse livro digital Alocação de Ativos, foi o primeiro produto da Hotmart a chegar em 150 graus. Vou botar aqui também. Que é o que? A temperatura máxima de vendas na época. Então foi um marco para mim, né? Conseguir vender esse e-book para tanta gente, né? Faturar mais de R$ 10.000 em apenas 14 horas. Na época aquilo para mim era muito, muito, muito surreal, já que a oferta de estágio para estudante de economia era R$ 400, R$ 500. E no mês inteiro, nesse caso aqui foi o quê? Em 14 horas, faturar esse valor. Então foi bem surpreendente. E aí com isso vem a ressurreição, que é aquela tentativa de te trazer para baixo no último momento. Quase como o Balrog lá puxando Gandalf. O que aconteceu? Apesar do resultado impressionante, havia uma pedra no meu caminho. A faculdade. Então eu fiquei mega feliz com o resultado, minha mãe, meu irmão também. Só que aí o que eu fiz? Indo contra todos da família. Lembrando que na minha família toda de engenheiros, minha mãe é professora pública, todo mundo se formou em faculdade pública. Não era uma opção para mim fazer faculdade particular, sempre foi tem que ser pública, tem que ser o FRJ ou UF. E aí eu estava no meio da faculdade e eu resolvi largar. Resolvi largar a faculdade e falei para eles, vou viver de blog. E aí entra na ressurreição essa parte, porque criou-se um conflito muito grande, em que
Eu me senti sozinho e desamparado por não ter apoio naquele momento. Todo mundo achava que eu estava louco, que eu ia largar o que era certo, uma faculdade, que eu já estava ali na metade do caminho, para algo muito inseguro, que é o mercado digital, que é a venda do e-book. Ah, beleza, faturou 10 mil, mas e para os próximos meses, como é que vai ser? Então isso causou uma mudança muito profunda de pensamento e resiliência que eu precisei aprender com o tempo para, digamos, entender que eu era um empreendedor e que eu tinha que correr muito risco se eu quisesse ganhar muito. Então essa última tentativa de grande mudança foi meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó, meus tios, todo mundo tentando me trazer para o caminho seguro, vai para a faculdade, vai se formar, vai ter um emprego público, e eu não quero saber disso, estou muito feliz aqui com meus planos digitais e eu vou viver de blog. E aí o retorno com o Elixir, o que aconteceu? Eu faturei ali os 10 mil em um dia. Nesse ano, em 2012, eu faturei mais de 100 mil reais com esse produto digital. No ano seguinte, 1 milhão de reais. E no ano seguinte, no próximo, 2 milhões de reais. E claro, isso aqui é faturamento, tá, gente? Faturamento envolve também todos os custos que uma empresa tem, de pessoas, de anúncio, imposto. Mas para mim era surreal. Sair de zero, de um estudante que passou 3 anos escrevendo quase que diariamente no blog, sem ver nenhum centavo, de repente ganhar 10 mil, aí no ano 100 mil, e no próximo 1 milhão, e no próximo 2 milhões. E aí estava validado a ideia de que sim, é possível viver de blog, é possível com a sua escrita sem aparecer, não que seja um impedimento, mas para mim naquele momento era o único caminho, através da escrita, através de um e-book, ganhar muito dinheiro com isso no digital. Que aí fechando a história fica, não era mais um hobby. Vou colocar assim, escrever, né? Escrever não era mais um hobby, era minha vida. Era um negócio, era minha vida. E aí fecha o arco inteiro dessa jornada, lá desde o início, que o objetivo aqui é você entender, você perceber que o ato 3 é bem aqui. Que a partir da sua história pessoal, você consegue usar a jornada do herói para ela se tornar muito mais interessante. E aqui eu fui fazendo com vocês ponto a ponto, né? Ou seja, desde o primeiro passo, né, o mundo lá comum, chamado para aventura, a recusa, o encontro com o mentor, a travessia do limiar, a provas aliados inimigos, a aproximação da caverna secreta, aprovação, recompensa, aí entrando no ato 3, o caminho de volta, ressurreição, retorno com Elixir. Aqui esse retorno seria, eu aprendi agora a ganhar dinheiro escrevendo e eu quero ensinar isso para outras pessoas. Seria esse o final aqui, vamos colocar isso. Aprendi a ganhar dinheiro escrevendo e quero ensinar essa habilidade para outras pessoas. E reforçando aqui, né, que eu não ganho dinheiro, eu não ganhei ou eu não ganho dinheiro ensinando pessoas a ganharem dinheiro. Eu ganhei dinheiro escrevendo, num nicho que não tinha nada a ver com escrita ou marketing digital, e eu aprendi a estratégia necessária para ganhar dinheiro escrevendo. E depois eu decidi ensinar isso para outras pessoas com o blog, viver de blog, depois surgindo outros programas, cursos como o Escritor Milionário. Então é aqui a gente consegue fechar
esses 12 passos com exemplos bem claros, com o filme, com a história que eu uso para contar como que eu cheguei até a escrita, ou até mesmo como que eu cheguei a ser um dos maiores blogs do Brasil de finanças e investimentos, por causa dessa história que me ajuda a amarrar melhor tudo. Fica mais claro o traço desde o mundo comum lá, de um estudante ferrado de economia, infeliz na faculdade, até o final faturando mais de 2 milhões num ano. Assim, predominantemente escrevendo. Só com o grande benefício de ter um teclado e um mouse na mão, conexão com a internet, e poder trabalhar no seu horário, onde você quiser. Isso que era importante para mim. E aí por isso seria essa jornada do herói baseada na minha história. E o que eu quero que fique para você é que você monte também a sua história baseada nesse modelo de jornada do herói. Inclusive eu quero te fazer um convite, porque a gente está fazendo um desafio sobre storytelling, também muito baseado na jornada do herói. E eu vou passar mais de 10 dias gravando vídeos, só que eles são vídeos exclusivos, tá? Você tem que estar num grupo de WhatsApp nosso. Eu vou deixar o link aqui, ou no chat, ou até mesmo na descrição, para que você possa participar desse desafio. Ele é gratuito, mas somente dentro dele, que eu só quero pegar as pessoas mais interessadas em saber mais sobre storytelling, sobre a jornada do herói, em que eu vou todo dia gravar um vídeo falando sobre alguma técnica, alguma habilidade que você pode desenvolver e uma missão para que você possa não só aprender, mas também executar e melhorar a maneira que você conta histórias para conseguir mais engajamento e também vender melhor as suas ideias para a sua audiência. Então deixa o link, vai estar aqui junto desse vídeo. Basta você clicar, participar e eu te vejo lá dentro do desafio. Essa foi a nossa live aqui número 3 e essa foi sobre a jornada do herói. Vejo vocês na próxima terça, às 19 horas. Deixe seu comentário aqui abaixo se você curtiu esse conteúdo de hoje. E eu vou adorar saber que outro tipo de conteúdo você gostaria de ver nessas lives semanais que eu estou fazendo por aqui no YouTube, toda terça, às 19 horas. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.